Olá, queridos amigos! Hoje nós vamos estudar juntos o 9º discurso do livro de ouro de Saint-Germain. Esse discurso é maravilhoso. Eu preciso estudá-lo muitas vezes e colocá-lo em prática. E ele diz assim: uma das coisas de que mais os indivíduos precisam atualmente é sentir a necessidade de dedicar algum tempo à meditação, pela manhã e à noite. Eu vou abrir um parênteses, que isso aqui foi ditado em 1930. Eu acho que Saint-Germain incluiria, assim, com certeza, de manhã, em algum horário durante o dia e à noite. Ou toda vez que nós sentimos que nós saímos do prumo. Para acalmar a nossa atividade externa, a fim de que a presença interior possa se manifestar sem obstáculos. Quando nós estamos agitados ou pensando muito, o pensamento ele cria como se fosse uma barreira que impede o fluxo da energia através do cordão de prata, que desce com dificuldade para nos alimentar. Por isso que quando nós ficamos confusos e tensos, normalmente perdemos a direção, a mente começa a falhar e uma série de outras coisas. Por quê? Porque a energia é diminuída sensivelmente. Além do que o excesso de pensamentos, o estresse, tudo isso são imunodepressores. Baixa a nossa imunidade, nos desvitaliza, a nossa energia escorre como se fosse um rio, à medida que nós ficamos assim. Aí no final do dia estamos desvitalizados, sem energia, e junto a isso vários outros fatores. Então, a meditação, pequenas meditações, 3 minutos, 5 minutos, alguns minutinhos é suficiente para nós sentirmos o fluxo da energia divina através do nosso cordão de prata, penetrando pelo alto da nossa cabeça, espalhando-se por todo o nosso corpo, e nós fazemos essa conexão ou essa reconexão com a nossa natureza real. E ele prossegue dizendo: meditar significa, na realidade, sentir a presença ativa de Deus. Por conseguinte, quando alguém procura entrar em meditação, não pode arrastar consigo todas as perturbações que o acossaram até aquele momento. Deve afastar conscientemente do sentimento e da atenção todas as coisas perturbadoras e entrar em meditação para sentir a presença de Deus e não para rememorar suas preocupações. Isso acontece muito, de nós sentarmos para fazer uma meditação e continuamos pensando. Uma das formas que eu aprendi como yoga foi praticar os pranayamas. Você pode fazer o Bhastrika, que é uma respiração rápida, também chamada respiração do cachorrinho popularmente. Você pode inspirar e exalar pelo nariz somente, ou algumas correntes falam que pode ser pelo nariz e pela boca. Instantaneamente interrompe o fluxo de pensamentos. Ou você pode fazer a respiração polarizada, tampa a narina direita com o polegar direito, inspira pela esquerda, prende a esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita e solta pela esquerda. Sempre começa pela esquerda, que é o nosso feminino, e termina pela esquerda. Essa é uma forma de interromper rapidamente o fluxo da respiração. Ao cantar um mantra, você vai ocupar o corpo e a mente. Porque se for algo que só ocupe a sua mente, o corpo está paralisado, como no caso na tentativa da meditação, a mente vai rodando. Quando comecei a meditar, às vezes eu terminava o período de meditação e percebi que eu estive pensando o tempo todo. Entende? Então é importante esses recursos, usar esses aplicativos. Pode fazer um exercício, como por exemplo, pular, dar uns pulinhos assim, umas 40, 50 vezes, ou o tempo que você conseguir. Aliás, o Osho nos ensina muito isso, né? Fazer exercícios, fazer movimentos, esses pulinhos ajudam muito a desconectar. E aí você entra num determinado até estresse, e no caso é bom, né? Porque aí depois você experimenta o silêncio, a calmaria. Quando se fez aquela afirmação, conhecei a verdade e ela vos fará livres, significava o reconhecimento
a aceitação e a atividade da poderosa presença eu sou. Primeiramente, saibam, eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza da liberdade agora. Vamos respirar essa afirmação? Se possível, feche os seus olhos e sinta. Eu sou é o princípio fundamental e a absoluta certeza da liberdade agora. O eu sou é o princípio fundamental e a absoluta certeza da liberdade agora. Em segundo lugar, afirme: eu sou a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Então, vocês terão penetrado nesta verdade que vos trará liberdade. Então, o mestre nos convida para interromper o fluxo do pensamento através da meditação e através das afirmações que ajuda a interromper o fluxo. É como se uma torneira tivesse ligada e nós fôssemos lá e fechássemos a torneira. Simples assim, mas é preciso fechar a torneira. E se ela não estiver bem fechada, ela fica gotejando, ou seja, a nossa energia, a nossa atenção se esvai. Quando nós meditamos, e isso é a coroa, Saint Germain fala que é importante equilibrar o cetro, a palavra falada e a coroa. A coroa é a meditação. Nós, quando meditamos, nós acumulamos energia. Nós absorvemos um fluxo maior de energia. Porque o cordão de prata que nos conecta, que é o nosso cordão umbilical que nos conecta à nossa presença, quando nós estamos pensando ou com a nossa atenção fora, a nossa energia vai para onde está o nosso pensamento. Quando nós meditamos e respiramos, fazemos a respiração do inspirando eu, exalando sou, ou qualquer que seja a afirmação, ou qualquer que seja a meditação, nós estamos acumulando energia. Deixe o passado lá no passado. Devo relatar-vos que seria cômico se não fosse realmente sério. Se o seu cãozinho de estimação teimasse em carregar os ossos da cozinha para o tapete da sala, o que vocês fariam? Naturalmente achariam que ele estava fazendo alguma coisa imprópria e o repreenderia. Saibam, queridos discípulos da verdade, que ao permitirem que suas mentes se detenham sobre as coisas ou experiências perturbadoras, estão praticando algo muito pior do que o que o cachorrinho fez. É lamentável que os discípulos e indivíduos dificilmente compreendam que nunca, em circunstância alguma, devem procurar reter as águas que passaram sobre a ponte. Então muitas vezes nós ficamos assim, voltando no passado, contando velhas histórias, e quanto mais nós as repetimos, o mundo nos dá mais daquilo que nós afirmamos. Quando mais você não quer uma coisa e você fica falando sobre ela, mais ela vai se manifestar na sua vida ou na nossa vida. Então devemos ficar atentos. E Saint Germain prossegue, em outras palavras: as experiências desagradáveis, as perdas ou quaisquer imperfeições que ocorreram em suas vidas no passado, jamais deveriam ser conservadas no seu presente. São águas passadas, perdoem e esqueçam. Dar e perdoar é uma característica de Deus, ou do nosso Deus interior. Quando nós ficamos no ego, é que nós ficamos lá e cá, porque a mente ordinária, ela não entende o que é passado, presente ou futuro. Ela acessa um conhecimento, ela acha que é no presente, então ela traz ele à tona. Então quem vive na mente ordinária vive caminhando em círculos, e todos nós em algum momento já vivemos isso, até que nós aprendemos que nós podemos nos mover em espiral. Se o indivíduo se lançar no empreendimento comercial e por falta de compreensão isto malograr ou desmembrar, é devido à desarmonia da atitude mental e dos sentimentos. Se cada indivíduo em circunstâncias semelhantes se firmasse em que somente há Deus em ação, conseguiria o mais completo êxito.
Uma vez que o indivíduo possui livre-arbítrio, se ele não controlar os seus pensamentos e sentimentos, destruirá os negócios para si e para outros. Tal é a grande lei, a não ser que cada indivíduo corrija pensamentos e sentimentos e assim os conserve. Então, a maioria desses desafetos, desses desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, do fracasso que nós experimentamos, é porque nós não conseguimos sustentar um pensamento positivo em relação àquilo que nós queremos. Então, quando nós nos deixamos ser infiltrados pelas sugestões externas, e é por isso que se fala que o segredo é a alma do negócio, que às vezes você não precisa falar, não pode nem falar, só o fato de você verbalizar, todas as entidades que estão aqui, elas estão escutando o que eu estou falando. Se ela estiver só dentro do meu coração, aí eu estou blindada, ninguém vai entrar e vai acessar. Mas se eu pensar alto, ou seja, se eu fizer um comentário, não somente a pessoa a qual eu dirigi o comentário, mas as entidades que povoam o nosso mundo também escutam. Esse mundo aqui, somente 10% é visível. 90% desse mundo é invisível. Aqui e agora, nessa sala, nesse ambiente, tem 90% de formas, pensamentos, de entidades, de seres divinos. Aqui só seres divinos e seres de luz, né? A menos que a gente deixe entrar através dos pensamentos negativos. Eles todos estão preenchendo esse espaço, estão ocupando esse espaço aqui, que são os mundos e os planos paralelos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos verbalizados. Quando nós utilizamos a palavra pensada e falada, muitas vezes é suficiente para que uma infiltração ocorra e o nosso projeto não dê certo. Nós mesmos sentimos esmorecidos, porque as forças contrasteadoras, nutridas por nós mesmos, tratam de aproveitar qualquer chance, qualquer oportunidade para exercitar fazer o seu trabalho, para executar o seu plano. Não que essas forças são forças que querem nos destruir, porque nós vivemos no mundo dual. Elas fazem parte do nosso mundo. Assim como, se eu sinto medo, se eu estou atemorizada, né, se eu sinto medo de algo, eu sou um imã para aquilo. Eu estou chamando essas forças. Quando eu confio o suficiente no meu Deus interior, na minha presença, eu mantenho afastado aquilo que eu não quero, porque eu foquei a minha atenção em Deus, no sagrado, no divino. Tenha você o caminho espiritual que você tiver. O que importa é que o foco esteja sendo feito naquilo que te traz poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. Porque o maior inimigo nosso não está fora. O maior inimigo está dentro. São as nossas criações, são os nossos pensamentos desgovernados, nossos sentimentos, as paixões, os desejos, é que realmente nos colocam para baixo.